Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar da última classe dos vertebrados, que é a classe dos mamíferos, tá? Então, a classe mamália é a classe onde vai fazer parte todos os mamíferos presentes no nosso planeta. Ela apresenta aproximadamente 5.500 espécies, tá? Das quais 650 são encontradas aqui no Brasil. Esses animais, eles vão ter características e hábitos de vida bem diversificados, tá? E eles vão estar presentes em diversos ambientes. Em ambiente terrestre, a gente vai ter espécie aquática, espécies que vão habitar florestas tropicais, savanas, regiões polares, tá? E habitantes de regiões extremamente estritas. A principal característica desse grupo é a presença de glândulas mamárias, por isso o nome mamíferos. Essas glândulas, elas vão ser desenvolvidas nas fêmeas e vão produzir o leite que vai alimentar os filhotes nas primeiras fases de vida. O leite, ele é um alimento muito nutritivo que vai fornecer ao filhote as proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e outros nutrientes que são essenciais para que ele cresça e se desenvolva. E além disso, o leite materno, ele fornece anticorpos que vão auxiliar na imunidade do filhote. Os mamíferos, eles vão apresentar diversas características que vão diferenciar eles dos outros vertebrados, como a presença das glândulas sudoríferas, as glândulas sebáceas, os pelos e as glândulas mamárias que eu acabei de explicar. As glândulas sudoríferas, elas vão liberar suor na superfície da pele. A liberação de suor a gente chama de transpiração. Durante esse processo de transpiração, o corpo ele vai perder calor para o suor, que vai evaporar, evitando que a temperatura corporal ela fique muito alta, principalmente em ambientes quentes ou após uma atividade física intensa. Já as glândulas sebáceas, elas vão produzir uma substância oleosa que vai lubrificar e impermeabilizar os pelos e a pele do animal. Os pelos, eles também são estruturas exclusivas dos mamíferos, tá? Assim como as penas das aves, eles vão contribuir para a manutenção da temperatura corporal, protegendo também da perda excessiva de calor para o meio externo. Alguns mamíferos, eles não vão ter pelos durante toda a vida. Os mamíferos aquáticos, por exemplo, como as baleias e os golfinhos, eles vão ter pelos somente na fase embrionária. A ausência de pelos na fase adulta já é uma adaptação desses animais ao modo de vida deles, que é no ambiente aquático. Sob a pele, todos os mamíferos eles vão ter um tecido adiposo que vai ser formado por células que vão armazenar gordura. Essa camada, ela protege de choques mecânicos e também dificulta a perda de calor para o meio externo, atuando então como um isolante térmico e auxiliando na manutenção da temperatura corporal, principalmente de animais de clima frio, como por exemplo os ursos polares e as baleias. Nessas espécies, a camada adiposa ela é bem mais grossa para fazer com que esses animais não morram de frio. Então, desse modo, os pelos, a camada adiposa e as glândulas sudoríferas, elas vão ser mecanismos que vão contribuir para que o animal ele mantenha a temperatura corporal, uma vez que, como as aves, os mamíferos são animais endotérmicos. Lembrando, eles mantêm a temperatura corporal constante por meio da produção de calor e de transpiração. Os mamíferos, então, assim como os répteis e as aves, eles vão ter a pele rica em queratina, que é uma substância impermeabilizante e protetora, tá? Que vai constituir uma importante adaptação à vida no ambiente terrestre. E algumas espécies ainda vão apresentar anexos, tá? Como unhas, cascos, garras, chifres, cornos ou espinhos. O sistema digestório desses animais, ele é completo. Vai iniciar pela boca e vai finalizar no ânus. E vai apresentar os seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos. Junto ao sistema digestório, vai apresentar glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Os mamíferos, eles têm respiração pulmonar. Mesmo aqueles que vivem em ambiente aquático, eles vão precisar vir à superfície da água periodicamente para eles respirarem, porque eles também vão ter respiração pulmonar. O sistema respiratório vai ser composto de nariz,
com as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Os pulmões, eles ficam localizados na caixa torácica. E no seu interior, a gente vai ter tubos que a gente chama de bronquíolos, que vão terminar em sacos microscópicos, que são os alvéolos pulmonares. É lá nos alvéolos que vai ocorrer as trocas gasosas. O gás oxigênio contido no ar atmosférico vai ser inspirado pelo animal, vai passar para o sangue, e o gás carbônico, que é produzido pelo organismo do animal, ele vai passar do sangue para os alvéolos, de onde ele vai ser expirado para o meio externo. E a presença dos alvéolos, ela aumenta muito a superfície de trocas gasosas, o que é muito importante para tornar a respiração mais eficiente. Essa característica, ela é muito importante para os mamíferos, tá? Porque eles consomem grande quantidade de gás oxigênio para conseguir manter as suas atividades metabólicas e a temperatura do corpo constante, já que eles são endotérmicos. Nos mamíferos, a entrada e saída de ar dos pulmões, ela vai ocorrer em razão do relaxamento e da contração dos músculos intercostais, tá? Que ficam situados entre as costelas. E do diafragma, que é um músculo que separa a caixa torácica da cavidade abdominal. A presença do diafragma, ela também é uma característica exclusiva dos mamíferos. No coração dos mamíferos, assim como nos das aves, não tem mistura de sangue oxigenado com o sangue não oxigenado. Então, dessa forma, os tecidos do corpo, eles vão receber sangue com altas taxas de gás oxigênio, que é uma característica importante para esses animais com elevado grau metabólico. O sistema urinário dos mamíferos, ele vai ser formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Os rins vão retirar do sangue as excretas como a ureia, tá? Que com a água vai formar a urina. E dos rins, a urina vai seguir pelos ureteres e vai ficar armazenada na bexiga até ela ser eliminada para o meio externo pela uretra. E assim como os outros vertebrados, os mamíferos também vão apresentar sistema nervoso, que vai ser formado por encéfalo, medula espinal e nervos. Nesses animais, o encéfalo ele é extremamente desenvolvido, tá? Principalmente o cérebro. Isso permitiu que os mamíferos eles tivessem um grande aumento no processo de informações, o que explica a capacidade de aprendizagem e a memória desses animais. E além disso, os mamíferos eles têm os sentidos bastante apurados, tá? E dependendo do seu modo de vida, alguns sentidos ainda vão ser mais aguçados que outros. Por exemplo, os cães, os leões e os tigres, eles têm excelente olfato, que vai auxiliar eles na caça. Os morcegos, que são animais de hábitos noturnos, eles têm boa audição. E já os seres humanos têm o tato e a gustação bastante desenvolvidos. Os mamíferos, eles apresentam hábitos alimentares bastante diversificados. A gente vai ter espécies herbívoras, como as capivaras e as girafas. A gente vai ter espécies carnívoras, como as onças e os golfinhos. E a gente vai ter espécies onívoras, como os seres humanos e os tamanduás. Ao contrário da maioria dos vertebrados, em que os dentes são muito parecidos, os mamíferos eles vão ter dentes com formas e funções distintas, tá? Por isso que a gente chama esses animais de animais heterodontes, tá? Que quer dizer dentes diferentes. De acordo com sua função, os dentes vão ser chamados de incisivos, caninos, pré-molares e molares. Os dentes incisivos, eles servem para cortar o alimento. Os caninos vão furar e rasgar o alimento. E os pré-molares e os molares vão triturar o alimento para facilitar a digestão, tá? O formato e o tamanho de cada um dos dentes, eles vão estar associados ao tipo de alimentação do animal. Os roedores, por exemplo, eles vão ter os incisivos bastante desenvolvidos. Já os animais carnívoros, eles vão ter os caninos extremamente fortes e pontiagudos para que eles consigam rasgar a carne da caça deles. E nos animais herbívoros, vai predominar os molares, que são mais eficientes na mastigação de plantas. Os mamíferos, gente, eles são dioicos. Lembrando, a gente já sabe o que é dioico, mas vamos dar uma reforçada. São aqueles animais que têm sexos separados. A gente vai ter o macho e vai ter a fêmea. Os machos, eles vão ter testículos que são produtores de espermatozoides.
e as fêmeas vão apresentar ovários que vão produzir os ovócitos. A fecundação, ela é interna, né? O que quer dizer isso? O macho, ele vai introduzir os espermatozoides no corpo da fêmea. A maioria dos mamíferos é vivípara. O que quer dizer isso? Os filhotes, eles vão se desenvolver dentro do corpo da mãe em um órgão chamado útero. No interior desse útero, os filhotes eles vão ser nutridos pela placenta, que é uma estrutura que liga a mãe ao filhote por meio do cordão umbilical. O umbigo, gente, é a cicatriz do cordão umbilical que é cortado após o nascimento. E é por meio da placenta que o feto ele vai obter os nutrientes e o gás oxigênio presentes no sangue da mãe. E também é por meio da placenta que o gás carbônico e os outros resíduos produzidos pelo embrião vão ser lançados no sangue materno. O período de gestação ele vai variar de acordo com a espécie de mamífero. A gestação dos elefantes, por exemplo, ela dura 20 meses. A dos gambás, 13 dias. E a dos seres humanos, cerca de 9 meses. Então, assim como os demais animais que a gente já viu, os mamíferos, eles também vão estabelecer relações com os outros seres vivos. Algumas espécies de aves, por exemplo, como a anu, ela vai se alimentar de carrapatos que vão parasitar grandes mamíferos, como os bois e as vacas, em uma relação onde os dois vão se beneficiar. As bactérias que digerem a celulose no intestino de mamíferos, como bovinos e caprinos, elas vão possibilitar a obtenção de alimento por ambas as espécies. E já os mamíferos carnívoros, eles se alimentam de mamíferos herbívoros, então eles mantêm uma relação de predação. E há ainda, entre os mamíferos, diversas espécies de animais sociais, como por exemplo os castores, os gorilas e os seres humanos. E algumas espécies de mamíferos, elas vão ter um papel muito importante na alimentação humana, como porcos e bois. Então, o que a gente viu ao longo deste módulo, tá? Quais as principais características dos mamíferos? Eles apresentam glândulas mamárias, glândulas sebáceas, glândulas sudoríferas e pelos, tá? Eles são animais endotérmicos, com adaptações para manter a temperatura do corpo deles constante. Eles apresentam um sistema digestório completo. A respiração deles é pulmonar e o cérebro é bastante desenvolvido. Outra característica muito importante é a dentição dos mamíferos, tá? Que evoluiu de acordo com o tipo de alimentação e é uma característica que é somente deste grupo. E eles também têm sexo separado, apresentam placenta, que é o órgão que vai nutrir o filhote na barriga da mãe. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e fiquem com Deus!